Olá, estamos aqui para mais um De Olho na Economia, falando sobre os assuntos econômicos e políticos relevantes para que você fique atualizado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nessa semana, o Banco Central divulgou a ata do Copom, falando sobre como foi a reunião que decidiu pela redução da Selic semana passada em 0,5 ponto percentual. A ata sinalizou que essa redução deve se repetir na próxima reunião, ou seja, a Selic deve reduzir mais 0,5 ponto percentual, e também revelou nesta ata a preocupação do Banco Central com os problemas fiscais que o Brasil está enfrentando, revelando que o Brasil não está se preparando para a permanência mais longa das taxas de juros internacionais em patamares elevados. Então, isso é uma importante comunicação do Banco Central, sinalizando ao governo federal que ele tem que ter prudência no gasto público. Nessa linha, o Banco Central também divulgou ontem os resultados do setor público consolidado, que é quando você pega os resultados do governo central, dos governos regionais e das estatais, e veio um déficit de 18,1 bilhões de reais, sendo desse déficit 16 bilhões e meio do governo central, 1,1 bilhão de reais dos governos estaduais, dos governos regionais, meio bilhão de reais das estatais, o que mostra aí a deterioração do setor público brasileiro. Só para a gente fazer uma comparação, os governos regionais este ano já tiveram déficits acumulados de mais de 22 bilhões de reais. O ano passado, os governos regionais tiveram um superávit de 91 bi. Este ano, as estatais já tiveram prejuízo acumulado de 2,1 bilhões de reais. O ano passado, 4,6 bilhões de reais de lucro. Ou seja, nós estamos vendo uma deterioração das contas públicas não só no governo central, mas também nos governos regionais e nas estatais, o que deixa muito preocupado as autoridades monetárias e os brasileiros em geral. Também na semana passada, o ministro Haddad deu uma entrevista afirmando que, com as exceções aprovadas no Senado, que aprovou o texto da reforma tributária proposta pelo senador Eduardo Braga, do Amazonas, disse que, com as exceções aprovadas nesse texto, a alíquota do IVA deve exceder 27,5%. Isso tornará o Brasil o maior IVA do mundo, mostrando de maneira clara como o Estado brasileiro pesa sobre o bolso do cidadão. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio também divulgou um balanço sobre a criação de empresas no ano 2023 e relatou que foram criadas líquidas este ano 1,4 milhões de empresas até outubro. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, nós vemos que a criação de empresas estava em 1,8 milhões, ou seja, também esse dado indica aqui uma desaceleração da atividade econômica. No fronte da inflação, nós temos algumas boas notícias. A primeira é que sexta-feira deve sair o resultado do IPCA. O mercado tem a expectativa de um IPCA em 0,35%, o que faria com que a inflação brasileira caísse de 5%. Ficaria acumulado em 12 meses, caso a expectativa se comprove, em 4,94%, abaixo de 5%, que é uma grande notícia. E para ajudar nesse processo de desinflação que o Brasil está passando, o barril de petróleo vem caindo no mercado internacional, ou seja, aquele medo de que o conflito no Oriente Médio se alastrasse para outros países, incluindo o Irã, que pudesse trazer pressões no preço do barril de petróleo e, portanto, pressões inflacionárias, parece que não vai acontecer. O barril de petróleo caiu para a casa dos 80 dólares, 80 e poucos dólares. A taxa de câmbio caiu de R$5, está em 4,90, reduzindo assim as pressões sobre a Petrobras de aumento dos combustíveis, o que ajuda no controle da inflação. Então, era isso que nós tínhamos para essa semana. Nós falamos semana que vem para mais um De Olho na Economia.